Bom, então sejam todos bem-vindos, né? Eu sou o professor Vimerson aqui do curso de TADES e vou gravar essa aula para vocês com a intenção de deixar registrado, né? E assim que vocês quiserem consultar novamente, fiquem à vontade. Então nós vamos estudar um pouquinho de JavaScript agora, tá? Então nós estamos aqui com a IDE, Visual Studio Code. Eu criei uma pasta chamada TADES 2018, tá? E aqui nós vamos criar o nosso primeiro arquivo. Então o objetivo desse estudo aqui é pegarmos do zero, tá? Pegamos uma ideia do zero de como que se trabalha com JavaScript e nós vamos evoluindo, tá? Então, primeira coisa, eu vou criar uma página qualquer, tá? Vai ser aqui o nosso aula 1, vamos colocar assim, .html. Então, o JavaScript ele vai ser escrito junto com uma página HTML. Então, eu posso vir aqui escrever uma página, tá? HTML, como a gente já conhece, o body, tá? Uma página HTML. Então, a página HTML é formada por tags, onde nós temos aqui a tag HTML, que é o começo, e a tag /HTML, que é o fim. Sempre vai ser assim que nós vamos trabalhar, tá? Com linguagem HTML. A linguagem HTML é a linguagem hipertexto. Ela, por si mesma, ela não tem a lógica de programação. Eu não posso colocar if, else, for, while, declaração de variáveis com HTML. O objetivo dele é apenas exibir, né, o visual de uma tela, você fazer um layout. Quero fazer um formulário que tenha dois campos ali, e um botão, salvar, por exemplo, tá? Então eu monto em HTML. Na linguagem CSS, a gente vai fazer o quê? Deixar bonito, deixar elegante, tá? O nosso visual é a roupinha do HTML. Eu até falo que o HTML é o peladão, né? E o CSS é a roupinha que vai deixar o cara bonito, tá? Até falo que vai deixar o cara estiloso. O corte de cabelo, o jeito de corte da barba, né? O estilo de roupa, tudo isso é o CSS do cara, entendeu? Beleza? Então a página é bem simples. Então, esse conceito de tags o próprio nome de tags, são tipo etiquetas, né? Elas definem onde que as coisas vão aparecer. Na minha tela vai ter um componente, um campo de entrada. Então, eu venho lá e coloco uma tag. Vou ali e coloco uma tag. Então, eu venho aqui e falo assim, eu quero que minha tela tenha, por exemplo, a soma de dois números. Eu quero fazer uma calculadora, por exemplo, que soma dois números. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui um componente que é um input. Perceba que ele colocou aqui o tal do type igual a texto. Porque assim, a tag é isso daqui. Toda tag, ela abre e fecha, /HTML. Perdão, /input. Ela faz assim, abre e fecha, /input. Só que em alguns casos não é necessário. Por exemplo, essa tag aqui, body, é necessário porque entre o body e /body, que é o corpo principal da minha página, eu tenho que colocar vários elementos dentro dela. Então a tag body é como se fosse um sanduíche. É um sanduíche, você tem um pão aqui e você vai colocar recheio dentro dela. E o que eu colocar ali dentro vai ser recheio. Vai ter tags que não vai ter esse recheio, ele vai ser só o pão sem recheio. Então essa tag que é o pão sem recheio, ela não precisa ter o barra no final, assim, igual o input, por exemplo, é assim, coloque um campo de entrada de texto na tela. Então não precisa ter um barra input. Só que a sintaxe do HTML exige isso. A gente coloca input, barra input. Então para evitar o barra input, todos esses caracteres aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, a gente faz o quê? A gente tira todo ele e fala assim, esse aqui já substitui o tal do barra input. Então essa é uma tag que não vai compor um sanduíche. Esse nome sanduíche não existe nos livros, tá? Isso aí não existe, isso aí é só pra gente entender aqui, beleza? Então não vai falar para aí que eu estou ensinando que é um sanduíche porque não é, tá bom? Mas é só para você entender a didática. Então aqui nós temos um atributo. Então toda tag ela tem o tal do atributo, que são as configurações da tag. Tá? Então, por exemplo, imagina se tivesse uma tag chamada pessoa. Imagina isso aqui, ó, pessoa, /pessoa, beleza? Se ela vai ter algum subcomponente, ela vai poder configurar alguns subcomponentes, subtags. Por exemplo, se eu tivesse aqui a pessoa, ela, por exemplo, eu posso criar uma configuração de uma casa, de uma pessoa, por exemplo. Aí tudo bem, pessoa /pessoa. Mas se uma pessoa, eu não vou configurar outras tags, outros componentes relacionados a ela, então eu posso vir aqui e deixar só a tag pessoa, do mesmo jeito que eu trabalhei com input. Não existe pessoa no HTML, só para explicar um detalhe para vocês aqui, tá? Pessoa, imagine que existe aqui, barra, pronto, substitui o /pessoa. Beleza, agora uma pessoa, eu quero definir algumas configurações dessa pessoa, por exemplo, o nome dela. Então eu teria aqui nome, tá, igual, aqui ó, João, nome igual a João. Então o que é o nome? O nome é uma propriedade e o igual a João é um atributo, é um valor. Tá? Todo esse cara aqui, ó, a gente chama de propriedade.
Então a propriedade é chave e valor, é assim que funciona na tag. Tá? Então eu posso colocar aqui nome João, peso dele, vou colocar aqui o João pesa 96 quilos, por exemplo. Tá vendo? É um número, mas continua entre aspas. Tá? Ele tem uma altura, por exemplo, uma altura igual a 1,76, por exemplo, e assim sucessivamente. Mas eu poderia também configurar o contrário, colocar primeiro o peso, depois o nome, depois a altura, dá tudo na mesma. Tá? Então essa que é a ideia da tag. A tag é um elemento, é um objeto que você coloca na sua tela e ele é composto por propriedades. Essas propriedades são definidas através de chave e valor. Chave e valor. Ok? Então o HTML ele é rico de tags. Nós temos que conhecer todas as tags que existem no HTML. Quer dizer, conhecer todas não, mas saber onde encontrar essas tags. Tá? Todas essas tags elas foram definidas em um lugar. Existe um documento onde essas tags foram definidas. Você não pode inventar uma tag igual eu acabei de fazer aqui, a não ser que você esteja escrevendo uma outra linguagem, que não é HTML. Tá? Aí no XML a gente pode fazer isso. Mas no HTML nós temos que selecionar as tags já existentes. Tá? Então em algum lugar já existe um cardápio de tags, onde diz, ó, qual tag que você vai querer usar. E ali já tem toda a documentação dela. Essa tag, ela pode ter esses atributos, essas propriedades, etc. Vamos imaginar o seguinte, eu coloquei a tag pessoa aqui, tá? Ali a tag pessoa. E eu não quero definir qual é o peso, qual é o nome, qual é a altura. A maioria das tags já vem com seus atributos todos pré-definidos. Se você não define um valor, não quer dizer que aquele atributo ou propriedade, quando eu falo atributo e propriedade, eu falo a mesma coisa. Tá? Não quer dizer que não tem um valor. Por exemplo, a propriedade nome, ela está lá, mas se você não configurar ela, ela vem com um valor vazio, por exemplo. Tá? Algumas já vêm com atribuição. Tá? Por exemplo, a tag pessoa, ela poderia ter a altura. Se você não definir uma altura, por exemplo, ele poderia, ou um peso, ele poderia vir com 0, por exemplo. Toda vez que você não define, vem com 0, por exemplo. Então as tags têm essa característica do nome da tag, as propriedades, tá? Que é chave e valor. Tá? Então quando você vai programar HTML, a primeira coisa que você tem que entender é o que são as tags, a sintaxe dela e como elas funcionam. Eu não vou dar uma aula com todas as tags, porque a gente precisaria de muitas aulas para entender todas as tags. Tá? E nem é um objetivo. O objetivo é nós irmos descobrindo as tags conforme nós vamos precisando. Tá? Agora eu preciso de uma imagem. Então beleza, então eu vou lá e descubro que existe a tag IMG. A tag IMG ela representa uma imagem, eu ponho uma foto. Tá, mas aonde que eu digo qual é o link dessa foto? Onde que está essa imagem? Aí eu venho aqui e coloco src, que é um atributo dela, é uma propriedade dela, igual a um valor. Aí eu venho aqui e coloco um caminho de uma foto. Pode ser um caminho num site, por exemplo. Eu posso dar no site da universidade, da UCDB, posso vir aqui na UCDB, eu estou digitando tudo menos o CDB, né? UCDB, aqui o site da UCDB, pego essa imagem, por exemplo, vou copiar o link dela, tá? o address dela, o endereço dela, tá? E jogo aqui. Pronto, olha lá, copiei. Eu falei, estou colocando na minha página uma imagem que está nesse endereço web, tá? E salvei aqui, beleza? Para visualizar o HTML é só abrir no navegador. Nesse caso aqui eu vou abrir num browser, qualquer browser aqui, padrão. Aí pronto, ele trouxe uma página que tem o logo da CDB e um campo que eu coloquei antes dela, que é o input ali. Tá? Então para isso que serve o HTML. E nós vamos estudar muitas tags HTML. O que nós precisamos entender agora é que existe o HTML, para que serve ele e como programar o HTML. Tá? Beleza, o HTML cumpre com esse papel. Então eu falo assim, agora eu quero colocar um campo de entrada, tá aqui, mas esse campo de entrada, aí ele tem um atributo chamado type. Então por isso que você vai ver, tem a tag, aí o atributo. O atributo com o nome dele igual o valor. Por exemplo, então vou colocar um campo de entrada aqui, que vai ser o campo texto, um campo do tipo texto, onde ele vai informar o nome dele, por exemplo, tá? E um campo do tipo e-mail. Estou colocando esse texto aqui, que é um rótulo que vai aparecer na tela. Então eu venho aqui e coloco e-mail, input, aí type, e-mail. Tá vendo? Então perceba que o type é um atributo que pode ter vários valores, pode ser texto, pode ser e-mail, pode ser, enfim, se eu vier aqui e dar um Ctrl espaço, tudo isso aqui pode ser os tipos de input. O tipo de input é o tipo de dado que você quer receber. Eu quero receber texto, quero receber número, quero receber data, quero receber um clique numa caixinha de checagem, checkbox, enfim, existe uma infinidade de inputs. Tá? Então eu vou pôr aqui e-mail, tá? Input type e-mail, coloco a barrinha ali.
Tá? Então, se nós carregarmos a página, tem lá um nome, um e-mail e uma imagem, certo? Olha lá, um nome, um e-mail e uma imagem. Aí você fala, poxa, mas eu gostaria de organizar, alinhar, eu quero que a foto fique em cima, eu quero que os campos fiquem embaixo. Aí nós temos que entender o comportamento padrão das tags do HTML. Tá? Por exemplo, eu posso colocar tudo isso aqui dentro do que a gente chama de divs, tá? Que é a ideia de você criar um contexto, né? Uma caixa ou um quadro, e dentro desse quadro eu coloco outros quadros, outras caixas. Pensa assim em forma de caixa. Eu vou criar uma caixona grande e dentro dessa caixona grande eu vou colocar as caixas menores. E essas caixas já têm um padrão, um jeito padrão de se organizarem. Tá? Então se eu venho aqui e faço uma caixa, minha caixa está meio torta, mas faz de conta que ela está retinha, tá? Faz de conta que está tudo bonitinho. Essa é a caixa. Se eu coloco todo o meu conteúdo dentro de uma caixa, aí eu falo, bom, aqui eu quero pôr uma imagem. Aqui eu quero colocar um campo. Aqui eu quero colocar outro campo, por exemplo. Aqui eu quero colocar um texto. Aqui eu quero colocar um texto e aqui eu quero colocar um botão. Um botão OK. 2 campos, um botão OK e uma imagem. Então basta eu inserir, né, essa imagem dentro de uma caixa que é uma div, outra div. Tá? Esse cara aqui é uma div, é uma caixa maior. Esse outro cara aqui é uma caixa dentro de outra caixa. Tá? E eu venho aqui e coloco outra caixa div, por exemplo. E eu venho aqui e coloco outra caixa div. E aqui eu venho outra caixa div, por exemplo. Perceba que eu criei uma div externa e 1, 2, 3, 4 divs internas. Então, por padrão, como que as divs se organizam quando você coloca uma dentro da outra? E existem os padrões para isso. Tá? Então, se eu vier aqui falar, só para você começar entendendo isso que eu estou falando, que aí você também pode ir organizando o seu layout. Se você chegar aqui e falar, ó, esse cara aqui, ó, essa imagem vai estar dentro de uma div, que é uma caixinha invisível, certo? Imagina uma caixa invisível. Esse outro bloco aqui também vai estar dentro de uma div. Perceba que eu estou colocando como se fosse um sanduíche. A div é como se fosse, ele está encaixando um conteúdo, ele está envolvendo um conteúdo. Tá? Outra div está aqui. Pronto. Então perceba que eu coloquei 3 divs. E eu venho aqui e falo assim, todo mundo, cada um, o ícone está dentro de uma caixa, o nome com input dentro de outra caixa, o outro está dentro de uma caixa. Vou colocar um botão aqui dentro de uma caixa, por exemplo. Eu venho aqui e posso colocar aqui o button. Um botão com texto OK, por exemplo. Lá, nesse caso é button/button, porque ele requer essa configuração, que um texto interno represente o conteúdo do botão. E aqui uma caixa que envolve todo mundo, por exemplo. div/div. Tá ali. Aí. Aí, olha só. Tá ali. Se eu carregar esse layout, não é o site. Olha, ficou bonito, né? Não, esse aqui é o nosso. Nossa, tá feio demais. Cadê o nosso? Nem sei mais. Tanta tela aqui que eu nem sei mais onde eu tô. Então, nesse caso, eu vou abrir de novo. No outro navegador, né? Então, tá aqui. Pronto, carregando novamente. Perceba que ficou, né? Ficou em cima a logomarca. E embaixo, aqui tem outra caixa invisível aqui, outra caixa invisível aqui, outra caixa invisível. Tá? Aí você fala, pô, mas eu queria que todo mundo fosse para o centro. Aí eu já tenho que começar a dar poder para o meu HTML. Ele por si mesmo, ele não tem tanto poder assim. Tá? Aí para isso eu venho aqui e preciso colocar a linguagem, uma linguagem chamada CSS, que ele é separado pela tag style. Quando você coloca style/style, você está separando um espaço dentro do seu HTML para você colocar outra linguagem chamada CSS, que é a linguagem de configuração visual. Ele é um auxiliar do HTML, ele vai posicionando, vai dando riqueza visual para o HTML. Tá? Então eu vou colocar aqui antes uma tag chamada head, que ela define o seguinte, que é o cabeçalho. Tá? Quando eu falo cabeçalho, eu não estou falando de texto. Eu estou falando assim, o meu documento HTML é dividido em 2 partes, o cabeçalho e o body. O body é aquilo que é visível dentro do browser. Esse cara aqui, ó. É o que está ali, as imagens, os campos, o botão, isso é o body, o que está dentro do quadrado branco, o que está ali dentro. E o head, ele define CSS, o que vai ser carregado antes do body. O que vai ser processado antes do body. Antes da página acontecer, o que eu já tenho que ter pré-definido. Tá? Então, agora o que eu preciso fazer? Já que eu criei o style/style, eu consigo começar a configurar elementos do meu HTML. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, que a minha div, eu vou dar um identificador para ela. Existe um atributo legal. Todos os elementos HTML, quando eu falar elementos HTML, estou falando das tags.
Por exemplo, esse cara aqui, ó, é um elemento HTML. Esse aqui é outro elemento. Esse daqui é outro elemento, tá? Isso aqui, agora o fechamento não é um elemento, ele faz parte desse primeiro elemento, tá? O elemento é o que abre, tá? É o conjunto todo. Se eu falar assim, ó, esse elemento já está envolvendo essa caixa todinha aqui, ó. Se eu falar assim, esse elemento aqui, ó, então eu estou pegando daqui até aqui. Tudo isso aqui compõe aquele elemento. Se eu falar esse elemento aqui de baixo, ele vai pegar esse pedaço aqui todinho, ó. Ele vai envolver tudo isso aqui, ó, o sanduíche inteiro, tá? O elemento é o sanduíche inteiro, beleza? Bom, aí eu venho aqui e falo que essa div, ela vai se chamar, por exemplo, container, porque ela vai envolver todo o meu conteúdo, né? Lá, container, olha lá, container, certo? Ela vai envolver todo o meu conteúdo, container, tá? Aí você fala, bom, agora eu quero configurar esse cara, eu quero configurar ele. Então a gente vem aqui e coloca via CSS, eu coloco assim, ache o elemento lá no meu HTML que tem o ID chamado container e aplique as seguintes configurações, abre e fecha chaves. E aqui eu começo a colocar as configurações que tem no container, tá? Por exemplo, eu falo assim, ó, eu quero que o fundo do meu container seja azul. Aí eu venho aqui e começo a configurar chave e valor, background color, traço color, 2 pontos, a sintaxe é diferente. No HTML a gente coloca assim, um atributo igual, abre aspas. Aqui é um atributo, background color, 2 pontos, um valor. Por exemplo, blue. O que eu falei? Vai ficar lindo, hein? Eu falei que o container tem um fundo azul. Então, se eu vier aqui na nossa página, olha lá, o container tem um fundo azul. Ainda bem que eu sou programador, não sou designer, porque isso aqui tá, né? Beleza? Então, mas eu vou mudar, não vou deixar tão agressivo assim. Tá? Vou colocar aqui uma corzinha bem slash. Hã? Ó, esse blue é legal, porque assim, ó, se eu colocar aqui blue, tá vendo a caixinha aqui? Olha lá. Se eu clicar nela, aí, tá vendo? Olha lá, se eu passar aqui o mouse em cima dela, aí, tá vendo? Ele me traz uma paleta para eu brincar aqui. Então eu posso começar a brincar com o azul, ó. Não vou deixar de um azul mais... Tá aqui, ó. Opa. Deixa eu ver o que aconteceu. Só veio... Olha, ele montou uma cor RGB, uma mistura. Aí, mudou a cor, tá? Beleza, aí o design vai se divertir com isso aqui. Então eu posso começar a colocar cor e fazer tanta coisa legal aqui, tá? Mas nesse momento eu vou dar uma largura para ele. Vou dizer que ele vai usar 40% da tela, porque perceba que ele usou a tela toda. Não, eu quero usar 40% da tela, tá? Para ele ficar menorzinho. Aí eu falo assim que é para ele ajustar as margens de forma automática, ou seja, ele vai posicionar no centro, tá? Então eu venho aqui e falo assim, ó, margem alto, só para vocês terem uma ideia, tá? Então assim, o que eu quis mostrar para você? Que o CSS é o cara que vai turbinando o HTML, ele vai sendo aplicado, ele vai pintando o seu HTML, ele pinta um botão, pinta uma caixa, põe uma borda, tira uma borda, ele padroniza o seu documento, tá? É isso que nós temos que entender do HTML. O objetivo dessa aula não é aprofundar nem HTML, nem CSS, nem JavaScript, ele é dar uma noção geral de tudo, para que a gente possa entrar mais no JavaScript, tá? Então assim, eu quero que você vá paralelo a isso, olhando os tutoriais de HTML, olhando um materialzinho, tá? E nós vamos construindo, né, conforme a necessidade do nosso sistema, mas a gente vai ter que ter essa noção antes. Então, o CSS cumpre com esse papel, o HTML cumpre com esse papel, tá? No HTML nós podemos fazer mais coisas, tá? Nós podemos chegar aqui perdão, no CSS nós podemos fazer mais coisas, podemos acessar, né, um elemento por meio do ID, como eu coloquei aqui, né, o hashtag container, que ele localiza por ID. Eu posso fazer configurações genéricas, eu posso falar assim, ó, todas as divs que existem no meu documento vão receber tal configuração. Eu configuro genérico, eu falo assim, todas as divs vão ter a fonte family sans serif, por exemplo, ou seja, sem aquele, quando a fonte é serifada, ela tem esse, sabe esse ganchinho, essa pontinha esticada? Aqui, deixa eu falar que a cor de todo mundo, aqui a cor de todo mundo vai ser branco primeiro, tá? Vou falar aqui que vai ser white primeiro, tá? Aí eu falei que todas as divs vão receber a fonte white, mas eu vou tirar o sans serif, aquele esticadinho lá. Eu vou falar assim que todas as divs, o conteúdo de suas divs vão ter a fonte sans serif, ou seja, sem aquele serif aqui, certo? Sem a fonte, mudou. Tá, o padrão sans serif é mais indicado para impressão, no visual sans serif, beleza? Então tá ali,
Eu estou fazendo configurações genéricas. Então, a outra forma de aplicar o CSS no meu HTML é fazendo ele percorrer todas as tags que existem padronizando de forma genérica. Como aqui eu falei, todas as divs. Aí você pode falar assim, não, eu quero aplicar uma configuração específica apenas em um elemento. Por exemplo, eu tenho só o botão aqui, certo? Ou eu posso colocar um ID nesse botão, ou eu posso falar assim, não, todos os botões do meu sistema eu quero que tenha a cor amarela, todos os botões. Então, ao invés de eu vir aqui e dar um ID para ele e vir aqui sim me configurar pelo ID, como eu sei que isso vai ser aplicado por dezenas de botões, eu posso ou falar button, né, todos os buttons de forma genérica, ou eu posso criar uma classe de botão. Vamos supor que eu vou ter 50% dos botões vão ser verde e outros 50% vão ser azul. Entendeu? Então eu vou falar assim, bom, todos os botões que eu quiser configurar de azul, vai ser assim. Eu criei uma classe chamada azul, tal do ponto, e você vai ter que ir lá no elemento e dizer que é para ele reconhecer aquela configuração. Aí a gente vem aqui e chama o tal de class azul. Olha aí, class azul. Certo? Aí quer dizer que o botão está puxando aquela configuração, né? Não é o CSS que está aplicando ele está lá, opa, eu quero ser aqui lá. Você está mapeando, você está vinculando, tá? Manualmente por meio do class. Aí você vem aqui e fala, bom, se o class é azul, então quer dizer que ele vai ser verde? Não, azul, né? Então coloca aqui um azulzinho. Como o fundo está azul, vai dar uma misturada, vai dar aquele design show de bola, né? Aí. Beleza? Ficou azul. Então eu falei via class que para ele buscar aquela configuração. E se eu tivesse um outro componente, botão, e que eu quisesse pintar de amarelo, então eu colocaria uma cor, uma nova classe chamada amarelo, tá? E aqui eu colocaria o background color nele. Existe uma infinidade de configurações. Isso aqui é só um hello world do HTML, do CSS, para eu entrar no JavaScript, tá? Então beleza, aí eu vou colocar aqui um botão OK e um botão cancelar. O botão OK vai ser azul e o botão cancelar vai ser amarelo. Isso. Oi? Isso, vou mostrar. Entendeu? Ficou aqui azul e amarelo. Mas eu quero pôr os dois dentro do mesmo local, um à esquerda e outro à direita. Como faz? Coloco na mesma div. Então eu tiro o div e tal, tiro outro div aqui, tá? Jogo os dois dentro do mesmo div e aí eles vão ser alinhados um do lado do outro. Tá vendo? Então ficou um div aqui, tá? E o outro div ali salvou e beleza, ficaram alinhados, tá? E se eu quiser alinhar o conteúdo dessa div no centro? Então eu posso criar como que eu faço? Eu posso criar um text align center? Vamos ver se dá o center, né? Então eu vou criar uma classe chamada centro. Toda vez que eu quiser alinhar alguma coisa no centro, eu vou chamar esse tal de centro, certo? Então eu venho aqui e falo assim, ó, text align, o conteúdo de quem eu colocar essa classe centro vai ser alinhado no centro. Vamos ver se o text align pega o button, tá? Ou não. Então primeiro eu tenho que vir aqui e dizer, né, class centro, tá? Então recebeu e funcionou. Então eu falei, ó, toda classe que tiver marcada, né, todo elemento que fizer referência à classe centro vai receber essa configuração que é levar os conteúdos, o seu conteúdo no centro. E assim nós vamos brincando, tá? Nós vamos brincando com a nossa página. Ah, mas isso aqui eu também quero no centro, já que o outro foi para o centro. E aí, o que eu faço? Então eu venho aqui, exatamente, class center. Eu vou aplicando as minhas configurações conforme a necessidade. Tá aqui. Beleza? Entenderam? Ficou legal a imagem atravessando o tamanho da tela, né? Então não ficou não. Deixa eu mudar aqui. Eu posso colocar um tamanho para essa imagem. Como que eu faço? Eu tenho uma única imagem na minha tela. Ou eu poderia vir aqui aplicar a única imagem que tem, ou todas as imagens vão receber tal configuração, ou eu posso aplicar um ID para ela. Eu falo assim, não, esse cara aqui vai ser o meu, por exemplo, logo. Tá? E eu posso vir aqui e falar que o cara que tem um ID chamado logo vai receber a seguinte configuração. Ele vai ter uma largura de 20%, por exemplo, do seu container. Aí, ficou 20% de onde ele está. Tá vendo? Não ficou lá aquelas coisas, né? Mas, então vamos deixar ele com 90%. Mas para ele não ficar maior do que a caixa onde ele está inserido. Ele está inserido numa caixa, você vai ficar 90% da caixa, não todo.
Tá? E se eu falar assim, eu quero que você centraliza? Aí eu venho na div e falo para ele ficar no meio, certo? Falo, além de você ficar menor, eu quero que você fique no meio, tá bom? Só que você está muito grudado aqui, está tudo muito apertadinho, né? Então eu vou falar que todas as divs do meu projeto, que estão aqui, elas vão receber um padding, tá? Um padding é o distanciamento das paredes, tá? Nós temos aqui, nossas mesas estão todas coladas nas paredes, né? Então se eu der um padding, elas vão ser afastadas da parede. Então eu venho aqui e dou um padding de 10 pixels, para todas as paredes, parede de cima, da esquerda, da direita e de baixo, tá? Então todo mundo vai ficar um pouquinho mais organizado. Vou trocar um pouco a cor do fundo, tá? Esse fundo aqui está meio gritante, né? Eu não sou designer, mas também não sou tão louco assim. Deixar branco? Então vai, então vou deixar branco então. Foi sugestão aqui. Deixa branco, aí ficou bonito, né? O que vocês acham? Bem melhor. E a cor da fonte então fica como? Cadê? Então ao invés de colocar a fonte white, deixa sem nada, assim. E aqui, pronto, ficou mais bonitinho, certo? Só que sem a noção do quadradinho, né? O quadradinho sumiu. Ah, mas eu queria deixar a noção do quadradinho. Então eu vou dar um border nesse cara aqui, ó. Tá? E vou configurar. Essa borda vai ter um pixel, ela vai ser sólida, que é o estilo dela, e vai ser cinza. Aí, pronto, só para dar um quadradinho nela aí, tá bom? Entenderam isso? Ah, mas eu queria tanto que esse botão também tivesse uma bordinha sólida, porque ele ficou meio 3D, assim, meio, né, quadradão, caixão, né? Então vamos colocar ele 3D. Vamos dizer que os nossos buttons, né, a nossa tela, um é classe azul e outro é classe amarela, mas todos são buttons. Eu quero que ele seja com a borda sólida, tá? Ou seja, um px, vou dar um pixel sólido, é um estilo, pode ser sólido, pode ser pontilhado, tá? E a cor dele vai ser cinza também, tá? Então aqueles botões vão ficar um pouquinho mais... Vou até tirar esse cinza, está muito forte esse cinza aqui. Enfim, não quero ficar mexendo com design agora não, vai. Então deixa cinza mesmo, deixa fio, para depois vocês arrumarem. Deixa assim, tá bom? Então nós começamos a brincar e montar uma telinha para o nosso sistema da UCDB. Então no próximo vídeo eu entro com JavaScript.